Olá, bem-vindo a mais uma NET Aula. Nesta videoaula apresentarei o Teorema Fundamental do Cálculo. O Teorema Fundamental do Cálculo. O cálculo diferencial integral foi inicialmente motivado por duas razões principais. O cálculo da taxa de variação de funções, o que deu origem às derivadas e ao cálculo diferencial, e o cálculo de áreas, que deu origem ao cálculo integral. Leibniz e Newton foram os grandes cientistas que, de forma independente, criaram o cálculo diferencial integral como conhecemos hoje. A conexão entre o cálculo diferencial e o cálculo integral é expressa através do Teorema Fundamental do Cálculo. Vamos conhecê-lo. Seja uma função f de x contínua no intervalo AB e que possua uma primitiva no mesmo intervalo. A área da região abaixo da curva no intervalo AB é determinada pela diferença entre o valor da primitiva de f de x no ponto B e o valor da primitiva de f de x no ponto A. Ou seja, a área é a integral de A até B, agora denominados limites de integração, de f de x dx. Ou seja, a área é a diferença entre o valor da antiderivada de f de x aplicada no ponto B menos o valor da antiderivada de f de x aplicada no ponto A. Este é o teorema fundamental do cálculo. Leibniz incorporou a ideia de calcular uma área imaginando uma grade de pequenos retângulos. Imaginemos que eles diminuem de tamanho e somemos suas áreas. Num determinado momento, sua soma aproxima-se de um limite, igual à área da região sobre o gráfico de uma função. Esse é o processo da integração. Leibniz o resumiu com o sinal integral, um S alongado, a inicial da palavra latina que significa soma. Vejamos um exercício. Calcule a área da região delimitada pelas funções f de x igual a x e g de x igual a x², ou seja, uma função do primeiro grau e uma função quadrática. Para a solução, primeiramente devemos calcular as coordenadas em que f de x igual a g de x, ou seja, os pontos de intersecção. Impondo a igualdade entre f de x e g de x, obtemos a seguinte equação algébrica: x, que é f de x, igual a x², que é g de x. Esta expressão algébrica pode ser escrita da seguinte forma: x vezes x menos 1 igual a 0. Muito bem, para que esse produto seja nulo, obtemos duas soluções: x igual a 0 e x igual a 1. Observe que com x igual a 0, o produto se anula. Da mesma forma, com x igual a 1, o produto também se anula. Esses dois valores para x são justamente as abscissas em que f de x é igual a g de x. Representando isto num plano cartesiano, obtemos f de x é a linha reta, enquanto g de x é a curva parabólica. Note que nas abscissas x igual a 0 e x igual a 1, f de x e g de x têm o mesmo valor. A região que estamos interessados em calcular é a região delimitada entre essas duas curvas. A região delimitada por f de x e g de x pode ser interpretada graficamente da seguinte forma: a região abaixo de f de x, entre 0 e 1, menos a área abaixo de g de x, entre 0 e 1. Esta região menos esta região proporciona justamente a área que estamos interessados em calcular.
Assim, em termos das integrais, temos que a área que queremos calcular é a integral de f de x entre 0 e 1 menos a integral de g de x entre 0 e 1. Como f de x igual a x e g de x igual a x², obtemos as integrais. Área é igual à integral entre 0 e 1 de x dx menos a integral entre 0 e 1 de x² dx. Como a subtração das integrais é a integral da subtração, obtemos que a área é igual à integral entre 0 e 1 de x menos x² dx. Resolvendo as integrais, substituindo os limites de integração e utilizando o teorema fundamental do cálculo, obtemos a integral de x é x² sobre 2, menos a integral de x ao quadrado é x³ sobre 3. Substituindo os limites de integração, temos para x igual a 1, 1 sobre 2, meio, menos 1 sobre 3, 1/3. Note que com x igual a 0, ambos os termos se anulam. Então temos 1 meio menos 1/3, o que nos proporciona 1/6, que é justamente a área da região que queremos calcular. Ou seja, a área desta região é 1/6 de unidades de área.